Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez estamos reunidos juntos nessa manhã de domingo para louvar, para adorar a Deus e dessa vez aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Que você tenha um domingo maravilhoso na presença de Deus, domingo especial para você cuidar da sua família, das suas coisas, mas também volte o seu pensamento, volte o seu tempo para o Senhor, para meditar na palavra de Deus, para buscá-la em oração. Hoje é o dia do Senhor, nós não podemos esquecer disso também, não é? E hoje nós temos a oportunidade de prosseguirmos aqui nos nossos estudos. Nós hoje estamos chegando no último capítulo, capítulo desse diálogo com o apóstolo João. Hoje nós estaremos estudando a terceira carta de João, a terceira carta que o apóstolo João escreveu à igreja, escreveu a todos nós e que tem falado muito aos nossos corações. Eu espero que no decorrer desse período, desses 3 meses, você tenha aprendido bastante coisas com as cartas de João. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia, então nós nunca vamos esgotar o assunto, porque a cada dia a palavra do Senhor se renova e nos revigora, não é? Então, como nós temos visto, as 3 cartas de João foram escritas na mesma época, no final do 1º século. A sua primeira carta foi uma carta geral, endereçada às igrejas da Ásia Menor, a Turquia atual, e o objetivo dessa carta foi firmar os crentes na verdade e orientá-los contra os ensinos dos falsos mestres, dos falsos ensinos que eram trazidos naquele tempo e que ensinavam contra a encarnação do Filho de Deus, colocavam em dúvida a salvação alcançada pela fé no sacrifício de Cristo, questionavam a divindade de Cristo, enfim, questionavam também uma série de coisas e que eram muitas heresias que não paravam de entrar naqueles dias. Havia fila de hereges querendo entrar nas igrejas com seus falsos ensinos. Nada diferente do que nós temos visto hoje, não é? E essas pessoas, então, elas iam e colocavam dúvida na cabeça dos crentes daqueles dias. A segunda carta ela foi encaminhada a uma igreja que foi orientada a não dar acolhida e não dar hospitalidade aos falsos mestres. É isso mesmo, foi quando eles foram orientados a não receberem e não serem hospitaleiros com aquelas pessoas falsas, com os falsos mestres. João ensinou que eles deveriam ser cautelosos e deveriam ser exigentes com aqueles que se apresentavam como mestres, como pregadores da palavra de Deus. E nesse caso, receber esses falsos mestres seria apoiar os falsos ensinos, seria dar apoio às coisas erradas, né? Hoje também nós continuamos vendo pessoas se levantando cada vez mais com heresias muito antigas e que vão botando outra roupa e vão entrando nas igrejas confundindo e levando aí muitos desavisados embora atrás de si. E hoje, na terceira carta, João escreve para Gaio. Gaio era um dos líderes da igreja, um dos líderes desta igreja a qual ele endereça essa carta, o elogiando por hospedar e por receber os verdadeiros pregadores do Evangelho. E ele censura a Diótrefes, que não hospedava e combatia os que recebiam os verdadeiros pregadores e ainda fazia oposição ao ministério de João. Então aqui há uma certa ligação nas cartas, enquanto na segunda ele orienta para que a igreja não receba e não seja hospitaleira com os falsos mestres. Na terceira carta, ele elogia a igreja por receber e por acolher aqueles verdadeiros pregadores, aqueles que realmente traziam a palavra de Deus sem adulterá-la, né? Então veja que o elemento comum nas cartas e o ensino de João, esse ensino agrupado das 3 cartas, condensado, ele é muito útil para os nossos dias. Então, no estudo dessas 3 cartas, nós aprendemos 3 verdades. Fuja dos falsos mestres, comparando seu ensino com as Escrituras. Não os acolha e nem receba, para que não plantem sementes de dúvida e do engano na igreja.
E receba e trate bem e aprenda. Aproveite ao máximo aqueles verdadeiros mestres, aqueles que são verdadeiros ensinadores e propagadores da verdade, que é Cristo. Então vamos ao texto? Vamos à leitura do texto. O texto, hoje nós vamos fazer a leitura em pedaços, em segmentos, assim ficará mais fácil a nossa compreensão. São apenas 15 versículos. Então vamos à leitura dos versos 1 ao verso 4, assim diz a palavra de Deus. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então, após identificar-se como já era conhecido pelas igrejas, como presbítero, João faz votos de saúde e de prosperidade. Saúde e sucesso. Aqui ele está falando de prosperidade mesmo, e sucesso. Mas o interessante é que João não prometeu prosperidade. Ele não prometeu prosperidade e nem prometeu saúde para Gaio, mas ele desejou que a sua vida fosse próspera, como era a sua alma. Então, ele desejou essa prosperidade. A verdadeira prosperidade está na vida espiritual, pois ela reflete na nossa vida como um todo. E João estava muito feliz com as notícias que tinha recebido do seu amigo. Então, é muito interessante ver essa felicidade de João. Olha que maravilha, alguém escreve para você dizendo que está muito feliz com as notícias que tem recebido a seu respeito. Então, Gaio, ele dava um bom testemunho, né? E ainda falando um pouquinho da prosperidade, a prosperidade espiritual, ela se manifesta de duas maneiras. A prosperidade espiritual, Gaio era próspero, ele tinha uma grande prosperidade espiritual, e a prosperidade espiritual, ela é manifestada em duas atitudes: andar na verdade e manifestar o amor. Andar na verdade é andar com Cristo, que se auto-identifica como a verdade. Disse Jesus: eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus se manifesta como a verdade. Então andar na verdade é andar em Cristo, é se identificar com a verdade, se identificar com Cristo. Quem anda em Cristo não vive de acordo com os padrões deste mundo. E tem uma ética diferente, que é regida justamente pela verdade, pela justiça e pelo desejo de fazer o bem sem querer algo em troca, mas movido pelo amor. Que amor? O amor de Cristo. O amor de Gaio pelos crentes, o amor que Gaio tinha pelos crentes, e aqui João está falando diretamente a esse personagem, a esse líder da igreja, o amor de Gaio pelos crentes e pelos de fora, pelos que não faziam parte da igreja, eram evidências de que ele tinha sido alcançado pelo amor de Deus, e ele não se deixou influenciar pelos falsos mestres. Olha o motivo da alegria de João aqui. Ele não se deixou influenciar por ninguém, movido por esse amor de Deus, ele alcançava as pessoas, tanto da igreja, tanto da sua comunidade, como aquelas pessoas que nem faziam parte da igreja. E aí o ensino, nós não devemos virar o rosto, virar a cara, virar-nos para as pessoas que não são de Cristo, que não são da comunidade, que não têm o temor do Senhor, mas nós devemos alcançá-los também pelo amor de Cristo, pelo amor de Deus. E esse tempo que nós vivemos, olha quantas oportunidades que nós temos de demonstrar e de levar o amor de Deus, o amor de Cristo às pessoas. E Gaio, ele não se deixa influenciar, então, pelos falsos ensinos, né? Gaio andava na verdade. Isso quer dizer que ele aplicava a verdade do Evangelho no seu dia a dia. E isso é ter prosperidade espiritual.
Viver o Evangelho, viver essa verdade do Evangelho no seu dia a dia, essa é o maior exemplo de prosperidade, essa é a maior prosperidade que alguém pode ter. Viva o Evangelho de Cristo, viva isso na prática, procure meios de viver esse Evangelho que é demonstrado através do amor. O amor é a identidade do cristão, não se esqueça disso. Vamos aos versículos 5 a 8, quando João vai falar um pouco mais sobre esse exemplo e vai falar um pouco mais do amor em ação. Então o texto diz assim, versículo 5, Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Então, nesse trecho, João fala do amor em ação, do amor praticado, do amor colocado em ação, e naquele tempo não havia hotéis como hoje, não havia pousadas como hoje, e as estalagens que haviam eram locais perigosos, eram locais de prostituição, eram locais de crimes, eram locais de bebedeiras, eram locais difíceis, e uma demonstração do amor cristão era receber e hospedar os irmãos que vinham de longe. E Gaio fazia isso com muito prazer, com muita alegria. Esses missionários precisavam ser acolhidos, precisavam ser recebidos e precisavam também ser sustentados pela igreja. E João ensina que nós devemos ser seus cooperadores, porque eles saíram dos seus lugares, deixaram o que estavam fazendo, com uma missão dada por Cristo. E o seu objetivo não era ganhar dinheiro, como falsos mestres, os filósofos daquele tempo e do nosso tempo fazem, mas o objetivo deles era realmente pregar o Evangelho de Cristo, levar o amor de Cristo aos outros. Então eles viviam da pregação e da palavra, e era legítimo o seu sustento. O seu sustento era legítimo, pois eles viviam em pregar a palavra de Deus, já que não tinham outra maneira e não havia outra forma deles se sustentarem. Foi por isso que quando nós sustentamos aqueles que fazem a obra de Deus, nós nos tornamos cooperadores da verdade. Nós nos tornamos, então, cooperadores da verdade que é Jesus. Gaio mostra na prática aquilo que aprendeu. Ele vive na verdade do Evangelho e ele vive no amor, vive o amor pelo próximo, na prática. Isso é importante, ele vive na prática. Que maravilha nós podermos ser usados para fazer a obra de Deus, nós podemos ser usados para sustentar aqueles que Deus chamou e que Deus traz ou leva para fazer a sua obra onde quer que estejam. Não é? O contraste ao exemplo de Gaio é o exemplo negativo de Diótrefes. Diótrefes, o seu erro não era um erro doutrinário. O seu erro não foi um erro doutrinário, mas o problema aqui era a arrogância. Ele abusava da posição que ocupava e ele via outros mestres cristãos como ameaças e não como cooperadores, a ponto de ver até no próprio apóstolo João uma ameaça. Então, seu egoísmo o levava a mandar embora os missionários que se achegavam naquela igreja. E ele chegava ao absurdo, ao extremo de expulsar da comunidade, expulsar da igreja aqueles que os ajudassem. Diótrefes era um homem ávido, desejoso, ele tinha um ardente desejo por posição e poder. E isso fazia com que descumprisse o mandamento do amor e fizesse qualquer coisa para manter o poder em suas mãos. Olha o poder corrompendo as pessoas. Há um dito que diz que se você quiser saber quem é o vilão, dê-lhe o bastão. E aí estava Diótrefes
tomado pelo poder, contaminado pela liderança, e também fica um exemplo a todos nós para que essas coisas não venham a inchar os nossos corações a ponto de tornarmos aí como Diótrefes, que é um exemplo negativo do líder e do cristão que quer a glória para si. Nós não devemos esquecer jamais que tudo o que nós fazemos é para a glória de Deus. E que todos nós somos apenas servos dentro da igreja de Deus. Não existe o maior, não existe o menor, não existe o importante. Todos são iguais e todos são servos. O objetivo de todos dentro da igreja é e deve ser o de buscar a glória de Deus e trabalhar para essa glória de Deus. Então nós devemos tomar cuidado com a vaidade, devemos tomar cuidado com o orgulho, porque isso só cria problemas na igreja, tira a sua paz, impede o seu avanço e impede o seu progresso. Então nós vamos agora ver aqui o conselho que o apóstolo dá, um conselho para esse líder. Então, os versos 11 e 12. Como eu não li a parte do Diótrefes, eu vou fazer a leitura na íntegra, então eu vou retornar ao versículo 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-lo e os expulsa da igreja. Esse é o Diótrefes, que fazia tudo ao contrário, mas que seria repreendido aí pelo apóstolo pelos seus maus feitos, né? O versículo 11, amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Então João aqui ele cita agora o Demétrio, que é um bom exemplo a ser seguido. Ele cita uma pessoa que tem um exemplo bom e que deve ser seguido. Demétrio era o portador dessa carta, ele era um cristão fiel, ele era um mestre que estava sendo recomendado e queria estar ali ensinando aquela igreja, talvez até assumindo o lugar que era do Diótrefes, não sabemos, mas ele era um líder que estava sendo recomendado pelo seu bom exemplo e que deveria ser seguido. Então, ele era um cristão fiel. Na vida cristã, nós sempre teremos a possibilidade de seguir um caminho, o do mal, como o Diótrefes, que escolheu ser rebelde, ambicioso, arrogante e orgulhoso, e que deixou de exercer, desejando exercer o poder sobre os irmãos, deixou de ser uma bênção na vida daquela igreja, para oprimir as pessoas e exercer poder sobre as pessoas. Ou nós podemos escolher o caminho do bem, como fez Gaio e como fez Demétrios, que escolheram seguir o caminho da verdade, o caminho do amor e se tornaram exemplo dos fiéis. Então fica aí o conselho para cada um de nós, fica o conselho da palavra de Deus, fica o conselho do apóstolo João, que nós vamos escolher, não imites o que é mal, senão o que é bom. Imite as coisas boas. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então, cuidado com o que faz, cuidado com as vozes que ouve, cuidado com os exemplos que segue. Escolha sempre o que é bom. Escolha sempre fazer a vontade de Deus, porque aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então não vamos imitar as coisas más, as coisas erradas, que nós possamos escolher o caminho do bem, seguir e ser bons exemplos, porque isso agrada ao Senhor. E aí João encerra a sua carta dizendo que tem muitas coisas para escrever, mas que ele prefere falar
falar frente a frente. Muitas coisas tinha que escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta em pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. Então, João feliz vai conversar com Gaio, passar as instruções, vai repreender Demétrios e provavelmente irá tirá-lo ou tenha tirado ele da liderança e do domínio daquela igreja. Então, tomemos cuidado e sigamos os bons exemplos, sigamos o bem, façamos o bem, não imites o que é mal, somente aquilo que é bom. E João encerra, então, desejando paz. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam, saúda os amigos, nome por nome. Então, João, tão feliz com aquela igreja, saúda todos, e aqui essa menção é que ele está citando o nome de todos eles, nome a nome. João não se esqueceu, e nós não esquecemos e nem devemos esquecer daqueles que são bons exemplos, daqueles que são fiéis, daqueles que são firmes na obra do Senhor. Então, que Deus nos abençoe para que nós possamos ser assim, firmes, fiéis na obra de Deus, fazer as coisas boas, seguir o exemplo do que é bom e não nos contaminarmos com as coisas desse mundo, não nos contaminarmos com os ensinos errados, com as heresias que têm sido ensinadas durante esse tempo. Que você pratique tudo isso que você aprendeu, que nós pratiquemos tudo isso que nós começamos a aprender nesse período e nós tenhamos certeza que praticando tudo isso, nós vamos estar livres das coisas más que têm estado nesse mundo. Vamos orar para podermos encerrar esse período. Senhor Deus, Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, te agradecer, ó Deus, porque nesse tempo nós podemos estudar as 3 cartas que o apóstolo João escreveu, Senhor Deus, 3 cartas tão importantes e que falam tanto à nossa igreja, tão atuais ao nosso tempo, ó Deus. Quero pedir ao Senhor que nos ajude na prática, que nós possamos praticar e viver o amor, ó Deus, que nós possamos praticar e viver aquilo que o Senhor nos deixou ensinado na Tua Palavra, que nós não nos venhamos nos contaminar com o mundo, com as doutrinas erradas, com os falsos mestres que se levantam nesse tempo, ó Deus, e que nós possamos, ó Pai, seguir os bons exemplos e possamos ser firmes e exemplos a todos os fiéis. Abençoa a Tua igreja, abençoa todos nós, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. E antes de eu encerrar a minha fala, João sempre disse, e quando ele estava bem velhinho, que ele já era levado pelas pessoas até a igreja, nos caminhos por onde ele passava, todos que passavam, por quem ele passava, que passavam por ele, ele dizia: filhinhos, amemos uns aos outros, porque quem ama é nascido de Deus. Que nos amemos uns aos outros. Deus te abençoe e um bom domingo na presença do Senhor.